Manchester City é um time que antes de 2008, quando foi vendido ao Grupo City, não tinha muita relevância no futebol, nem história, e muito menos tradição, tanto em competições fora da Inglaterra, quanto em competições dentro da Inglaterra. Mas depois de 2008, tudo começou a mudar. Com muitos investimentos pesados dentro do clube e com um belíssimo projeto de futebol, o Manchester City começou a ganhar cada vez mais destaque no futebol europeu, conseguindo voltar a ser competitivo dentro da Inglaterra, ganhando a Premier League, depois de muitos anos, e cada vez mais presente na Champions League. Mas os anos foram se passando, e o City começou a enfileirar conquistas de Premier League, e cada ano que se passava, parecia que o Manchester City tinha um elenco melhor e mais competitivo. Mas ainda faltava um pequeno detalhe para coroar esse projeto do Manchester City, e finalmente botar ele na prateleira dos times grandes da Europa, que é conquistar a UEFA Champions League. Mas então hoje eu vou te mostrar como o Manchester City se tornou essa potência mundial e como ele vai conquistar a UEFA Champions League. Então se você for fã de futebol e gostou da ideia do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Como você pode ver, eu sou um canal pequeno, e só isso já me ajuda muito. Bom, todo time que leva futebol a sério começa por uma grande estrutura, com um estado de futebol moderno e com um centro de treinamento também muito moderno, tanto para o profissional quanto para as categorias inferiores. E o Manchester City tem tudo isso, com uma das melhores estruturas do mundo para se praticar e jogar futebol. Não é à toa que nos últimos anos, grandes craques do futebol e grandes promessas também têm optado por jogar no Manchester City, ao invés de outros grandes times da Europa. O maior exemplo disso nos últimos anos é o Cometa Haaland, que com certeza é uma das maiores promessas do mundo. E muitas pessoas dizem que ele, junto com o Mbappé, vão reinar o futebol nessa década, assim como Messi e Cristiano Ronaldo fizeram na década passada. Então dá para se imaginar que um jogador como Haaland, quase todos os times da Europa querem ser o elenco. Mas quem levou ele foi o Manchester City. Mas aí você pode dizer que ele foi para o Manchester City por causa de seu pai, que já foi jogador do Manchester City lá no passado. Mas na minha opinião, isso não é verdade. Afinal, ninguém vai para um clube só por causa de seu pai. Isso realmente pode ter ajudado muito, mas creio que não foi só por esse motivo que ele fez isso e foi para o City. Mas voltando ao projeto de futebol do City, Mark Hughes foi o técnico que começou o trabalho no City, na era rica, e uma equipe mais próxima do que era a cultura local e a ideia inglesa de trabalho. Naquele time, com os brasileiros Robinho e Elano, os primeiros anos foram de maior adaptação à cultura, mesmo com os investimentos. Depois, mais internacionalização. E um passo adiante com o Mancini. Com ele, os primeiros títulos, com uma FA Cup na temporada de 2010-2011, uma Supercopa da Inglaterra nas temporadas de 2012-2013 e uma conquista de Premier League nas temporadas de 2011-2012, com aquele gol antológico de Kun Agüero no finalzinho do jogo dando o título para o Manchester City. Com Pellegrini, a qualidade para competir melhor na Liga dos Campeões. Com ele, outro título de Premier League na temporada de 2013-2014, além das duas conquistas da Copa da Inglaterra nas temporadas de 2013-2014 e 2015-2016. Por último, Guardiola, um treinador de primeira prateleira. O mais importante de tudo, o time era competitivo em todas as versões, algumas com defeitos diferentes de outras, mas sempre competitivo. Tinha foco na competição semanal e em ficar perto dos líderes, até virem que o título era acessível na temporada de 2011-2012. Aqui, um ponto importante, foi a montagem gradativa do elenco, e muitos jogadores já entrosados no primeiro ano do título inglês. Só Agüero e Dzeko eram recém-chegados daquele time base. E assim foi quando venceram em 2014 e 2018 também, sempre com tempo para desenvolver na parte coletiva e da adaptação de seus atletas. Até pela ideia bem gradativa de tornar esse time dominante no país. Demorou para o City criar o hábito de se impor como time e lutar por título todo ano. Demorou a engrenar em 2013-2014 assim, e retomar essa luta na ponta com Guardiola no comando. Bom, mas depois que o Manchester City começou a se internacionalizar mais, disputando cada vez mais a Champions League, cada ano que se passa parecia que estava mais próximo de conquistar a Champions League. Quase todo ano o Manchester City é apontado como um dos favoritos para ganhar a Champions League, mas é aquela história, né? Favoritismo não ganha nada. Mas embora o Manchester City não tenha conquistado nenhuma Champions ainda, dá para se dizer que está bem próximo. Há 2 temporadas atrás, o Manchester City chega à sua primeira final de Champions League, contra o Chelsea. Infelizmente o Manchester City perdeu aquela final. Com o gol de Kai Havertz, o City se sagrou campeão. E a temporada passada, o Manchester City iria para a final outra vez. Mas um tal de Rodrigo atrapalhou o City. Com 2 gols dele no final do jogo, força uma prorrogação contra o Real Madrid. Daí com um gol de pênalti de Benzema, eles vão para a final. Bom, mas já deu para perceber que o City está bem próximo de conquistar a Champions League.
Mas essa temporada, com a chegada de Haaland, muitas pessoas dizem que finalmente a Champions League vem para o City. Já que na temporada passada, muitas pessoas diziam que o principal problema do City era a falta de um atacante que desse conta do recado. E finalmente nessa temporada chegou um atacante que tem tudo para ser esse cara. Mas agora eu quero saber de vocês. Será que o Haaland vai dar certo no Manchester City? E a principal pergunta, será que o City vai ganhar a Champions League nessa temporada? Bom, deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça do principal, né? Deixar um like e se inscrever. Então se você gostou mesmo, fique ligado no canal para não perder os próximos vídeos e valeu!